boa noite. Vou fixar aqui. Fixar. Olá, tá? Boa noite. Seja bem-vinda. Vamos para mais uma live. Na nossa semana de live. Vamos? Coloquei lá para vocês uma super enquete. Enquete não, né? Na verdade, eu falo que um tapa na moleira. Que é o seguinte: se você tá preparada e se você tá decidida a mudar a tua vida em 30 dias, bom, seu lugar é aqui hoje comigo nessa live. Então aqui, ó, chega de mimimi. Vamos parar com essas coisas e vamos entender de fato o que a gente precisa fazer para que, de fato, o nosso corpo faça detoxificação e a gente comece a mudar toda a nossa história. Então, olha, essa live vai ter continuação, tá bom? Eu já vou logo dizendo isso. Essa live vai ter continuação, porque a gente precisa fazer algumas coisas. E eu não consigo passar tudo em uma única live, para não ficar também cansativo para vocês. Então, o seguinte, a gente, para começar falando de emagrecimento e de como estruturar, de fato, a nossa rotina para que esse emagrecimento aconteça, a gente precisa de alguns detalhes, tá bom? E são esses detalhes que a gente vai trabalhar hoje nessa live. E a primeira coisa que eu preciso te dizer, se você está aqui comigo, todo e qualquer emagrecimento só acontece se a gente começar num processo de detoxificação. E como fazer isso em uma pessoa que está com o corpo muito inflamado? Como iniciar um processo de detoxificação se a pessoa está totalmente perdida e não sabe nem o que fazer? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é uma estratégia simples, mas que vai te ajudar muito, muito no seu dia a dia, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer assim que você acordar, todos os dias, independente de ser final de semana ou não, tá bom? Você vai tomar 400 ml de água. E por quê? Por que isso, tomar 400 ml de água, por que isso é importante? Bom, primeira coisa que você precisa entender. A água é o único veículo para fazer detoxificação no teu corpo. É a única coisa que vai conseguir tirar toxinas do seu corpo. E o processo de emagrecimento não se inicia com o prato pronto na tua frente. Não é assim que faz. Eu preciso limpar bastante, principalmente os seus receptores celulares e metabólicos, para que tudo isso aconteça de um jeito correto. Então, a primeira coisa a se fazer é sim introduzir água. A primeira rotina que a gente vai colocar aí nesses passos dessa mudança em 30 dias é água ao acordar. Muito provavelmente, quando está um pouco mais calor, você já deve ter sentido quando você acorda às vezes e você fala: nossa, será que eu suei muito à noite? Bom, se você tem suado bastante à noite, tem transpirado muito à noite, isso é
bom sinal, tá bom? Quer dizer que sim, o teu corpo está tentando colocar para fora as toxinas que normalmente a gente acaba se contaminando ao longo de um dia. Então, se você está sentindo isso às vezes pela manhã, eu te digo, é normal. E isso quer dizer que seu processo de detoxificação está correto. Contudo, para que de fato o teu corpo consiga expulsar isso do teu corpo, eu preciso primeiro te dizer uma outra coisa. Você vai tomar 400 ml de água, sim, quando você acordar. Só que ao dormir, no dia anterior, você não vai usar desodorante. Você não vai usar desodorante. Usar desodorante atrapalha a nossa via metabólica de detoxificação, tá bom? Então você não vai passar nada. Você vai tomar banho, vai se secar bem e pronto, final. Mais nada, tá bom? E aí a gente vai começar o dia com 400 ml de água. Ai, Nutri, mas nossa, e se eu não conseguir tomar 400 ml de água? Não tem problema, tá bom? Não precisa tomar os 400 ml de água. Ai, porque eu vou me sentir afogada. Ok, então toma pelo menos 200 ml de água. É o mínimo que você precisa fazer para o teu corpo para ativar a via de detoxificação. E depois que a gente ativa a via de detoxificação, a gente precisa também dar um outro comando para o teu corpo. E eu vou dizer para vocês que o nosso corpo gosta muito de comandos. As nossas células gostam muito de comando. Você não sabe disso, mas tudo que acontece no teu meio sanguíneo e celular, tudo vem através de comandos. Então, quanto mais comando você passar para o teu corpo, melhor. Não deixar, na verdade, o seu corpo fazendo as reações enzimáticas que ele está, na verdade, acostumado, porque sim, a gente faz muita coisa errada. Então, sim, o nosso corpo está acostumado a fazer reações metabólicas e enzimáticas erradas. Entende? É por isso que a gente vai dando novos comandos para o corpo. E o primeiro, tomar água. Maravilha. Passou disso, passamos de água. Logo depois mais ou menos de uns 30 minutos, eu preciso dar o primeiro comando celular mais profundo para o corpo, que é através de algumas substâncias que a gente vai colocar ao iniciar o seu dia. E qual é ele, na verdade? A gente vai introduzir, na verdade, um shot antioxidante. Nossa, Gi, já ouvi falar tanto desse shot antioxidante. Mas o que é isso, na verdade? Um shot antioxidante são pequenas porções, tá bom? Onde a gente coloca grande quantidade de antioxidantes juntos, no mesmo tempo. Sabe aquela história? Água com limão de manhã emagrece? Bom, até faz algum sentido. Só que o que a gente vai fazer é potencializar isso ainda mais. Então, quanto mais insumos, quanto mais coisas eu trouxer, principalmente nesse período da manhã, a gente vai fazer com que esse comando celular seja mais específico para a sua célula. E aí, assim, a gente vai conseguir muitos resultados. Quem aí já fez ou faz shot antioxidante? E olha, água e shot antioxidante é obrigatório, é todo dia, gente. Ai, nossa, mas para isso eu vou ter que acordar antes. Vai ter que acordar antes. Tem que acordar antes. Se você quer, de fato, virar essa chave dentro de você e começar a emagrecer, aí você não pode continuar acordando 8, 9 horas da manhã. Não é assim que seu corpo funciona. O seu corpo é regido por um ciclo que se chama ciclo circadiano, que resumidamente é quando o sol nasce, você acorda com ele. E quando o sol se põe, você para de comer. E se possível, vá dormir cedo. Então, tá bom? Eu preciso sim, e você precisa muito, muito acordar cedo. Não precisa acordar às 5 horas da manhã, mas acorde umas 6, 6 e meia da manhã para começar a fazer as suas coisas. Então,
Segunda etapa, shot antioxidante. Gi, todo shot antioxidante serve para todo mundo? Quase sim. A resposta é 99%, basicamente, dá para todo mundo. Um shot que eu amo, é obrigatório, todo mundo tem que fazer, pelo menos 3 vezes na semana, esse tipo de shot que eu vou falar, tá bom? É o shot que vai cúrcuma. É muito natural, tá bom? Nós estarmos com o nosso corpo muito inflamado. Quanto mais peso você ganhou, ou quanto mais alterações químicas você tem lá no seu exame, mais inflamado você está. Então, um jeito de um comando celular para que a gente vá mudando isso devagarzinho é através do shot antioxidante. Então, é muito importante vocês entenderem que cúrcuma, além de ser um antioxidante fantástico, né? Ele é fundamental no processo de emagrecimento porque ele trata a inflamação. Ele traz saciedade, porque tem fibra também. E tantos outros mais benefícios que a cúrcuma tem. Gi, então quer dizer que eu posso ir na lojinha de suplementação não, eu posso ir na lojinha de produtos naturais e comprar minha cúrcuma? Pode. Se você puder ainda comprar uma cúrcuma de potinho fechado, é melhor, é mais confiável ainda. Mas sim, é muito importante. Isso não quer dizer, tá bom? Que você não vai fazer o resto das outras coisas que eu vou te dizer. E que nem que você não vai temperar o teu arroz ou o teu frango com cúrcuma. Isso aí são coisas que vêm como plus. Mas a quantidade de 1 colher de café de cúrcuma pela manhã é muito importante lá no seu shot antioxidante. Estamos aqui me perguntando, açafrão é a mesma coisa que cúrcuma? Mais ou menos. É feito da mesma planta, só que o açafrão, na verdade, é de uma parte da planta um pouco mais acima. É lá mais próxima à flor. O açafrão mesmo, ele é mais próximo à raiz. Então, o que acontece? Acontece que quando eu busco cúrcuma, eu tenho um concentrado maior do que quando eu compro o açafrão. Entendeu? Então, busquem cúrcuma, não busquem o açafrão. O açafrão deixa para usar no tempero da salada, do frango, do arroz, que seja. Até porque os preços também são diferentes. Cúrcuma é um valor e açafrão é outro valor, tá? Mas vamos então, como que a gente vai fazer esse shotzinho antioxidante? Que se você já tiver tudo isso em casa, você vai poder fazer logo amanhã, tá bom? Então anota a receita. A gente vai colocar um limão espremido, 1 colher de café de cúrcuma em pó, 1 colher de café de gengibre em pó. Para que serve o gengibre? Por que é tão importante eu colocar o gengibre lá no meu shot antioxidante? E eu vou dizer que não vale só para esse shot. Se você resolver fazer um shot na sua casa, limão, gengibre e mais alguma coisinha que você tenha, pronto, virou um shot anti-inflamatório. O gengibre é uma planta super anti-inflamatória. É uma planta que ajuda muito o sistema imunológico. É uma raiz que ajuda no processo de detoxificação também. É uma planta que ajuda muito a aumentar o nosso metabolismo. Então, gengibre, sim, faz parte das diversos tipos de estratégias que a gente vai utilizar no processo de emagrecimento. Mas só tomar chá de gengibre ou fazer shot com gengibre vai resolver a tua vida? Não vai. Não vai, tá bom? Então segue o passo a passo que eu tô dizendo.
400 ml de água, espera 30 minutinhos, vamos fazer o shot. Então vamos continuar com a receita. 1 colher de café de gengibre em pó, 1 colher de café de canela em pó e 1 pitada de pimenta caiena. Gi, eu não tenho pimenta caiena. Pode ser pimenta preta? Pode. É uma pitada, tá bom? É um cisco. Mas essa pitada que a gente vai dar de pimenta vai ser o grande diferencial do shot. Além de conferir mais energia, um metabolismo mais acelerado, a pimenta tem uma ação muito grande quando ela se liga com a cúrcuma. Além dela aumentar a disponibilidade da cúrcuma, ela tem uma ação lá no seu intestino. Então, muito do que eu vou falar hoje aqui também tem tudo a ver com o seu intestino. Muito de muito, tá bom? Nada dá certo, nada vai dar certo se a gente não tiver um intestino em equilíbrio. Intestino saudável faz parte das estratégias de emagrecimento. Tudo começa com a via de detoxificação e tudo começa e termina no seu intestino. Basicamente é isso. Então, ótimo, faz esse shotzinho, mistura com 50 a 100 ml de água e toma. Gi, mas vai descer daquele jeito. Vai descer daquele jeito. É ruim? Gostoso não é. Mas eu vou te dizer que o seu dia vai ficar diferente. Seu intestino vai funcionar de uma forma diferente. E principalmente a cúrcuma tem uma ação neurológica. Então sim, você vai ter muito mais energia nesse dia que você fizer esse shot antioxidante. Ai, Nutri, mas eu tenho gastrite. Posso tomar esse shot sem limão? Não, tem que ser com limão. Ao invés de põe meio. Tá bom? Quando a gente tem, na verdade, uma gastrite ou uma úlcera no nosso intestino, é muito importante a gente consumir alimentos ácidos, porque no seu estômago, o seu estômago é extremamente ácido, tá bom? Então, quando junta, isso é química, tá bom? Quando entra ácido com ácido, lá dentro vira básico, então a gente começa a fechar a sua ferida, sim, quando a gente ingere coisas ácidas. Né? Muita gente acreditava que tinha que trazer, por exemplo, leite. É pelo contrário, na verdade, você diminui o sintoma ali momentaneamente, mas você abre cada vez mais a ferida, porque o seu estômago vai ficar com uma acidez lá dentro. Então, mesmo quem tenha gastrite, mesmo quem tenha úlcera leve, sim, a gente vai tomar shot antioxidante com limão, tá bom? Não tenho limão em casa, Gi, então faz sem limão. Ou você coloca um pouco de vinagre de maçã, pronto. Pode ser também uma outra alternativa, mas não fica sem fazer seu shot, tá bom? Usa todos esses compostos que eu falei. Bom, vamos falar então de outra coisa que é muito importante e que eu preciso dar sequência, de fato, a essa rotina que a gente vai mudar em 30 dias. Outra coisa que é muito, muito importante é fazer com que o seu intestino se torne um intestino saudável. Seu intestino precisa ser saudável. Você não vai conseguir emagrecer nem meia grama se você não tiver um intestino saudável. E olha, intestino saudável não significa ir ao banheiro todo dia. Ele é um indicador. Mas se você vai ao banheiro todo dia e você não consegue perder peso, é muito provável que você não tenha saúde intestinal. Eu tenho certeza que eu estou te dizendo. Certeza. Então, a primeira coisa que você vai fazer,
Primeira coisa, não. Depois de tudo aquilo que a gente já fez, tá bom? Você vai começar a observar de fato como é que estão as suas fezes. Você precisa olhar lá no vaso sanitário. Você precisa olhar como é que isso tá. Primeira coisa, não pode boiar. Não pode sujar a água do vaso. A água do vaso sanitário precisa estar translúcida. Branquinha, branquinha. Não pode sujar a parede do vaso. Não pode ser fragmentado. Não pode. Nossa, Nutri, que coisa chata. Então, como é que tem que ser o nosso intestino? O nosso intestino, tá bom? As suas fezes, na verdade, precisa ser uma massa única e íntegra que fica parado lá no fundo do vaso. Eu falo que é um cocô ecologicamente correto, né? Ele quase vai embora sozinho. Bem isso, né? Quase vai embora sozinho. Então, primeira coisa é observar. Primeiro, se você vai todo dia ao banheiro, se você vai mais de uma vez ao dia ao banheiro. Mulheres, se alguém que tá aqui vai mais de uma vez ao dia, fique atenta. Provavelmente o seu intestino está doente e você acha que ele está bom, mas ele está doente. Se você vai dia sim, dia não, também você tem problema. E se você fica vários dias sem ir, então, puxa, então aí desandou de vez. Cuidar do intestino não significa só cuidar, de fato, da nossa alimentação. Cuidar do nosso intestino significa cuidar principalmente da parede intestinal. Principalmente. Porque geralmente, a parede intestinal está sempre muito doente. Sempre muito doente. Porque a gente fez coisa errada a vida toda. Você comeu errado a vida inteira. Você comeu muito açúcar, você comeu muita farinha branca, você comeu muito produto ultraprocessado, porque você tomou anticoncepcional, porque você usou algumas medicações que tinham hormônio, que você fez um monte de coisa, porque você usou corticoide, porque você fez um monte de coisa, entendeu? E isso é normal, tá bom? Não acontece só com você, acontece com a maior parte das pessoas. Então a gente precisa cuidar dessa parede intestinal. E que às vezes você já está se sentindo incomodada com seu intestino há muito tempo. Você já fez até exame de colonoscopia e você não acha nada. Você foi e fez um exame chato, né? E o médico te falou, não tem nada, não vi nada no seu intestino, não sei. Provavelmente está faltando água, está faltando fibra na sua dieta. Pode ser que falte tudo isso. Não vou descartar essa possibilidade. Pode ser que falte. Mas água, tá bom? E fibra não reconstrói parede do seu intestino. Não reconstrói. Então são outras coisas que a gente tem que fazer. Tá bom? Então vamos devagar. Depois que a gente acordou, fez 400 ml de água. Depois de 30 minutos, a gente fez o nosso shot antioxidante. Perfeito. E logo depois, você já está preparada para tomar seu café da manhã. E pronto, já começou a te dar aquela vontade de ir ao banheiro. Perfeito. Você já avaliou como é que tá, na verdade, as suas fezes. E a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa é a seguinte. É você todo dia, principalmente se você é aquela pessoa que acorda com o abdômen meio esquisito. Quando você acorda, você tá linda e plena. Você olha pro espelho e fala, meu Deus, o meu abdômen tá lindo. Você toma 400 ml de água. O seu abdômen estufa com a água. Aí você fala, não é possível. Toma o shot, estufa um pouco mais. Ou te dá uma sensação um pouco esquisita
no abdômen, bom. Isso é indicativo que sim, a gente precisa cuidar um pouco da parede do seu intestino. Então, todo dia, tá bom? Primeira coisa que você vai colocar lá no seu café da manhã, você vai colocar aveia no seu café da manhã. De qualquer tipo de aveia? Não. É aveia em flocos. Todo dia aveia em flocos lá no seu café da manhã. Ai, já ouvi falar que a aveia é muito, muito bom. Mas só isso vai conseguir acertar? Vai começar a acertar. Tá bom? Vai começar. Fora utilizar aveia, que vai ser super importante para você, é muito importante. Existe um suplemento que é muito barato e que todo mundo deveria utilizar. Todos nós. Qual é? Glutamina. Então anota, tá bom? Glutamina é algo barato e que todos nós sim temos que tomar. Aumenta a sua imunidade e ela faz uma coisa mágica no seu intestino. Ela vai começando a recompor lá a sua parede intestinal que foi tão agredida por coisas tóxicas, por metais pesados, por alimentação inadequada, por uso de álcool. Quantas vezes você vai colocar glutamina no seu dia? De 1 a 2 vezes ao dia de glutamina. Quais são os melhores horários para a gente introduzir glutamina ao longo do nosso dia? No período da manhã, exatamente lá no shot antioxidante. Então, sim, você pode introduzir a glutamina lá no meio de tudo aquilo que a gente já falou. Você pode colocar a glutamina por lá ou colocar à noite, antes de você dormir. Tudo que a gente faz via intestinal, tudo, tá bom? Precisa ser ou pela manhã ou à noite, sempre. Porque não é interessante para o seu intestino fazer qualquer coisa para ele se tiver alimento no seu estômago ou indo para o intestino. Então é importante que você já tenha comido ou que ainda vai comer. Ok? Então, essa estratégia é bem importante que vocês façam. Outra coisa que é super, super importante. E tentar daí não fazer diariamente, mas pelo menos colocar dia sim, dia não. Quem aí já fez chia adormecida ou chia hidratada? Quem já utilizou? Chia, além de contribuir fibra para o teu dia a dia, além de aumentar o aporte de ácidos graxos, que na verdade é o ômega 3, de origem vegetal, te ajuda em tantas outras coisas. Ela forma um gelzinho lá no estômago, então faz com que você tenha menos fome, pode ser uma estratégia até antes do teu almoço. É bem importante a gente fazer chia hidratada, pelo menos a cada dia sim, dia não. Como que é essa chia hidratada? É muito simples, é exatamente do jeito que eu estou te dizendo. Você vai pegar 1 colher de sopa de chia, coloca num copo e cobre com água. Simples assim, não tem muito o que fazer, tá bom? Pode esperar 40 minutos ou você pode deixar de um dia para o outro, sem problema. E aí você vai tomar isso ou antes da refeição, ou pode colocar junto com o suco e você bater junto com esse suco. Ela tem diversas funcionalidades, tá? Dá para colocar também algumas receitas que vão whey protein, alguma coisa nesse sentido também dá para usar. Então ela acaba sendo bem prática e bem versátil. Outra coisa, para que o seu intestino volte a ser um intestino saudável. Se você é daquelas pessoas que tomam muito café, tá sempre com uma xícara de café, sai dessa, tá bom? Café não é bom. Café é muito ruim para o seu intestino e é muito ruim para a parede do seu intestino. Então é importante que você diminua o café. Mas é muito importante que você traga para o teu intestino chá verde.
Todo o processo de desordem metabólica a gente chama de um processo inflamatório. E quando o seu intestino ele não está saudável, ele também está inflamado. E o chá verde, existem alguns compostos dentro do chá verde que vai te ajudar bastante a fazer a desinflamação do seu intestino. Junto, é claro, com a cúrcuma que a gente vai fazer antes. Mas é importante que você tome chá verde. Ai, Nutri, eu detesto o gosto do chá verde. Posso fazer manipulado? Não, não pode. Precisa parar de mimimi. Precisa parar de torcer o nariz para coisa que não gosta. Eu também não gosto muito de chá verde. Não é um dos meus chás prediletos, tá bom? Mas é importante fazer. É importante tomar. E é fazendo o chá verde todos os dias, se possível, que a gente vai se adaptando ao sabor do amargo dele, do astringente dele. Lembra que hoje o seu paladar, ele tá moldado a coisas doces, a produtos ultraprocessados. Então é natural que muitas das coisas que eu falo aqui, você não goste. Mas a gente também tem que parar de achar que na alimentação a gente tem que ter só prazer. Porque prazer, se a gente tiver prazer em todas as nossas refeições, vocês vão continuar ganhando peso. Vai continuar não podendo colocar aquele biquíni que tanto quer e podendo tirar a canga, ficar à vontade na praia. Não vai poder colocar aquela blusinha que tanto deseja, aquela saia, aqueles shorts. Então, vamos mudar esse cenário, tá bom? Se a gente quer resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. Então, chá verde vai ajudar muito, muito no intestino. Outra coisa que para o seu intestino é muito ruim. E aí eu não vou dizer muito com relação ao nosso gostar, porque eu também sou apaixonada por queijos. Eu amo queijo. Se pudesse, eu comia queijo um monte todo dia. Mas é o seguinte, o nosso intestino não gosta de queijo. O nosso intestino não sabe metabolizar de maneira eficiente a lactose. Então, se for comer queijo, vai comer queijos mais curados. E mesmo assim, não pode ser todos os dias. Porque para o seu intestino não é bom. Lembra, para que o processo de emagrecimento aconteça, você precisa de 36 nutrientes por dia. Se você não tiver isso, você não consegue emagrecer. E é porque você não consegue emagrecer e também porque você não nutre o seu intestino. E também porque não cuida da inflamação que está o seu intestino. Outra coisa muito importante para as pessoas que amam o churrasco do final de semana. Já percebeu que todas as vezes que você come carne vermelha em excesso, o seu intestino desanda? Ou o seu intestino, sei lá, fica esquisito? Já reparou nisso? Porque, na verdade, a carne vermelha não é muito interessante para o intestino. Né? Todas aquelas frações daqueles peptídeos que a gente chama, que é a quebra da proteína, o seu intestino não consegue digerir isso da forma mais ideal. Então, não estou dizendo pra gente, na verdade, nunca comer um churrasco, não tô dizendo isso. Mas estou dizendo que, às vezes, é muito natural encontrar pessoas que façam churrasco toda semana. Toda semana. As pessoas fazem ou elas vão para um churrasco. Então, isso não é interessante para o seu processo de emagrecimento, para o processo de detoxificação e muito menos para a saúde do seu intestino. Então, cuidado, tá bom? A chance de você errar num churrasco é muito grande, muito grande. Então, tenta ir para um churrasco a cada 15 dias, né? Mas segue fazendo todas essas estratégias que eu tô dizendo, que com certeza as coisas vão começar a mudar. Outra coisa que o seu intestino vai agradecer
agradecer se você reduzir. São os produtos ultraprocessados. Todos eles. E quais são eles, Gi? Você fala tanto de produto ultraprocessado, mas o que é um produto ultraprocessado? Bom, são todos os produtos que vêm dentro de pacotinho, de saquinho, de latinha. Quase todos são ultraprocessados. Os mais vilões de todos são as carnes ultraprocessadas. Quais são elas? Salame, presunto, mortadela, peito de peru, blanquê de peru. Tudo isso são carnes ultraprocessadas. São, na verdade, falsos alimentos. São alimentos que de nada tem do peru, de nada tem do porco, de nada tem da carne vermelha em si, né? Ou do frango. São produtos feitos dentro de um laboratório e que está cheio de compostos químicos e que isso, quando cai lá no seu intestino, começa a fazer o quê? A furar a parede do seu intestino, vai furando. Devagarzinho você vai tendo microfuros, que é por isso que eles são imperceptíveis, porque eles só dá para ver, na verdade, quando a gente faz uma coleta muito aprofundada e manda para um laboratório avaliar, mas se não, lá quando você vai fazer a colonoscopia, não aparece nada, porque de fato ele é muito pequeno, mas é como se a parede do seu intestino tivesse parecendo uma peneira. E aí existe um outro problema no meio disso tudo. Não fique achando que só o problema é por você não conseguir ter um processo de emagrecimento. A questão é que quando você está com esse microfuro, que são muitos, são milhões de microfuros na verdade, existe perfusão. O que está lá dentro do intestino sai. E o que está lá fora entra. E aí virou uma coisa maluca. Aí você entra num processo que a gente chama de síndrome do intestino permeável mesmo. E aí a gente precisa de tantas outras coisas para conseguir resolver. Tá bom? Então é bem importante que você tente seguir todos esses passo a passo. Então é isso. A live de hoje é uma live que vai ter continuação, porque tem mais coisas para eu falar. Mas por hora é só isso que eu quero dizer mesmo. Então eu vi que tem bastante perguntas. Deixa eu ver aqui o que vocês estão me perguntando. Peraí. Agora tem que colocar o óculos, senão não enxergo não. Tá. Aqui acordo 1 hora antes para tomar café da manhã e antes de sair para trabalhar. Isso, tá. Então, assim, já acorda 1 hora antes normalmente. Então, na hora que acordar, já toma 400 ml de água. Aí, espera um tempinho e já parte para fazer o shot antioxidante, tá bom? Mas não toma shot, tem que tomar. Faça chuva ou faça sol, é bem importante, tá bom? E mesmo que seja, gente, independente, mesmo que seja um shot. Ai, Gi, eu posso fazer o mesmo shot o mês inteiro? Pode. Pode sim, tá bom? É melhor que você faça esse shot todo dia do que se você não fizer nada. Ai, eu não tenho todos esses compostos em casa. Posso fazer um shot com menos coisa? Pode. Se você tiver limão, se você tiver gengibre e vinagre de maçã, pronto, virou um shot. Só com essas coisinhas que eu falei. Açafrão, isso eu já respondi, a Carolzinha acho que já entendeu. Pode ser pimenta do reino? Pode ser pimenta do reino, sem problema, lá no shot. Jura que dá pra beber isso numa boa? É isso que eu falo, gente, gostoso não é. Tá bom? Não é delícia. Ninguém fala assim pra mim. Ai, que delícia, Nutri. Amanhã a primeira coisa que eu vou ao acordar é fazer um shot. Que delícia. Eu amo minha Nutri por causa disso. Não é assim não, tá bom? Mas a resposta que você tem no pós-shot é maravilhoso. Então compensa qualquer sabor ruim que a gente tenha provado aí, tá bom? E dá pra beber numa boa sim. E esse nem é o do mais ruim. Tem shot pior.
Vai por mim, tem shot bem pior. Pode colocar, a Carol perguntando, pode colocar própolis? Pode, pode sim. Aliás, deve. Se tiver própolis em casa, é uma ótima colocar. Mas precisa ser um própolis mais concentrado pro shot. Então, que é o própolis de 70% e própolis verde. Não é para ser o própolis vermelho, não é para ser aquele outro aquoso, que às vezes a gente encontra o aquoso também. O aquoso ele é destinado para criança ou para um idoso que está bem idoso, que passou aí dos 70 anos, aí a gente dá um própolis aquoso. Mas do contrário, própolis normal e própolis 70%, própolis verde 70%. E que é difícil de tomar assim, tá bom? Quantas gotas dele? Vocês vão me perguntar. De 20 a 30. Tomar isso em jejum. Em jejum. Primeiro, água, tá bom? Depois, o shot. Mas sim, vai ainda pro teu corpo, é como se você ainda tivesse em jejum, de fato. Tomar probiótico ajuda o intestino? Ajuda. Contudo, não é algo que eu penso em prescrição de primeiro momento. Não é. Porque tem muita coisa para acertar antes. Então, primeiro, a gente tenta fazer todas essas estratégias, tá bom? Que vamos lembrar, menos cafeína, mais chá verde, menos produtos processados, todo dia aveia em flocos e dia sim, dia não, chia hidratada. Pronto, já vai ajudar muito, muito no intestino. E outra coisa, quem lembra aí do que eu falei de um suplemento que sim tem que comprar, tá bom? Mas é um suplemento barato, glutamina. Esse sim precisa investir. Vale muito mais a pena a gente investir em glutamina do que no probiótico. E compra de pote, tá bom, gente? Compra a glutamina de pote, porque acaba sendo mais viável financeiramente e tem de um monte de marca e todas as marcas são bem confiáveis. Hoje no mercado a gente já encontra bastante. Em loja de produtos de suplementação esportiva, tá tudo bem tranquilo com relação à glutamina. É um suplemento barato. E é muito importante. Mais alguma dúvida, gente, que vocês tenham com relação a shot, com relação à estratégia pro intestino? Mais alguma coisa? Uma coisa que eu esqueci de falar, que agora lembrei. Se você tem o hábito de tomar café e ainda colocar no café adoçante com sucralose, isso vai detonar o seu intestino. Vai detonar o seu intestino. Às vezes, é muito louco eu falar isso, tá bom? Às vezes é melhor colocar açúcar demerara do que trazer uma sucralose. A sucralose tem cloro na composição. Então, se tem um adoçante que a gente, de forma nenhuma, a gente pode utilizar, não que os outros não sejam ruins, tá? Aqueles antigos, né? Ciclamato, sacarina, são ruins, são péssimos. Mas sucralose tem cloro, então passa longe desse negócio. É péssimo pro intestino, horroroso pro intestino, aliás. O chá verde toma de manhã ou à tarde? Aí vai, na verdade, do que você prefere. Mas eu gosto de manhã e à tarde, nos dois horários. Mas eu acho muito interessante trazer assim para o período da manhã. E o chá verde é bem importante a gente deixar em infusão o nosso chá verde de 5 a 7 minutinhos em infusão, então é tampado e depois o seu chá tá pronto. Chá a gente nunca faz com ele aberto, né? A gente nunca deixa o nosso chá aberto. Ou imediatamente, assim que você coloca a água em contato com ele, você sacoalha aí o saquinho, o chá tá pronto. Também não. Seu chá não vai estar pronto nessa hora. Não, você vai estar tomando só uma aguazinha com um sabor e não vai ter nada dos compostos que são importantes lá dentro do chá.
Então, faz a infusão de 5 até 7 minutinhos, que vai ser ótimo. O que mais, gente? E toma à tarde também, se possível. E pode ser de saquinho e pode ser também o chá da erva, né? Eu até prefiro que seja da erva seca. Até prefiro, porque a gente acaba trazendo um pouco mais de compostos fenólicos, é esse o termo, são compostos fenólicos que a gente traz junto com esse chá da erva seca, acaba sendo melhor, tá? Mais alguma dúvida que vocês têm? Deixa eu ver. Acho que eu já respondi todo mundo. Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou estar encerrando a live, tá bom? E se tiver alguma dúvida que você, sei lá, né, amanhã você fazendo tudo isso que eu falei hoje, amanhã você, nossa, surgiu uma dúvida, vem aqui na live, coloca para mim nos comentários e com certeza eu vou te responder, tá bom? Então é isso, gente. Quinta-feira a gente tem uma outra live. Vamos ver se eu faço a continuação dessa ou se vem tema novo, tá bom? Mas ó, um beijo, fiquem com Deus e até quinta. Até, tchau, tchau.